Qual a sua reação quando alguém lhe faz uma pergunta que você não sabe a resposta? Letra A, você desconversa. Letra B, você inventa uma resposta qualquer para que o outro não perceba que você não sabe. Letra C, você reconhece a sua ignorância a respeito do fato. Ou letra D, você se irrita e você sai de perto da pessoa. E aí, vamos descobrir um pouco mais sobre isso na aula de hoje? Guardate Socrate. Ti saluto, Socrate. Oh, guarda il bellissimo Ippia. Era un pezzo che non avevamo il piacere di vederti in città. Dove vai così ben equipaggiato? Vado al ginnasio a pronunciare un discorso sulla genealogia degli eroi. Ti piacerebbe sentirlo? Ho da fare e non posso sfortunatamente accompagnarti. È un discorso che ho già fatto e che tutti mi hanno detto che è molto bello. Mi farebbe piacere avere anche la tua opinione. Hai detto molto bello. Sai dunque cos'è la bellezza? Ah, ma certamente. E saresti capace di spiegarmelo? Facilissimo. Una bella vergine. Socrate, ecco che cos'è bello. Una buona risposta. Ma dimmi, Ippia, si può dire che una bella giumenta è bella? Sì, al mio paese ci sono giumente di gran bellezza. E una bella pentola, Ippia, si può dire che è una bella cosa? Non capisco, mio caro Socrate, che tu ti possa servire di un oggetto così prosaico per parlare di cose così elevate. Ah, che vuoi farci? Sono soltanto un buzzurro. In ogni modo devi ammettere anche tu che una bella pentola è bella. Sì, può darsi. Però la più bella delle pentole a confronto di una bella vergine è brutta. Come la più bella delle vergini sarà brutta se si confronta ad un dio, non è questo che dici? Esattamente. Eppure mi hai detto prima una bella vergine, ecco che cos'è bello. E adesso mi dici che se si confronta ad un dio è brutta, ma non può essere bella e brutta allo stesso tempo. Vedi, non mi dici ancora che cos'è la bellezza. Te lo spiegherò un altro giorno, quando vorrai. Ti saluto. E aí, meu querido aluno do primeiro ano do Colégio Adventista, tudo bem com você? Vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia? Você está passando bem por esse período aí de quarentena? Espero que você esteja conseguindo passar por este momento da melhor forma possível. E aqui é o seguinte, eu quero continuar estudando com vocês então o desenvolvimento da filosofia. Esse que foi um tema que nós iniciamos nas últimas aulas, não foi isso aí? Nós vimos ali já o início, o desenvolvimento, o surgimento da filosofia a partir daquele rompimento com as explicações. Desenvolvimento, rompimento, estou quase um poeta hoje, rimando, que coisa linda. Uau. Bom, o desenvolvimento da filosofia a partir daquele rompimento com o mito, você se lembra? Então a primeira forma de explicar o mundo foi a forma mitológica. E a partir do momento em que o homem então busca agora outras explicações utilizando a razão, nós temos um rompimento então. E aí nós saímos da explicação mitológica e buscamos agora a explicação racional. Saímos do mitos e fomos para o logos. E aí o seguinte, primeiro passo, estudamos os filósofos pré-socráticos e a sua busca por entender a physis. Não é o mundo físico, o universo que nos cerca, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, qual é o sentido da nossa existência? Questões que são, inclusive, contemporâneas. Mas na última aula, nós começamos a falar sobre os sofistas. Por quê? A cidade-estado dentro da Grécia, ela começa a se desenvolver, ela começa a crescer. E aí, você tem uma preocupação, porque o pessoal está pensando aí na origem da vida e tal, e os problemas da cidade-estado estão ali, ó, por todo lado. Então o que acontece? Os sofistas agora, eles começam a buscar formas de tentar organizar a cidade-estado, né? Organizar a vida dentro da cidade, dentro principalmente nesse espaço democrático de Atenas. Só que é o seguinte, eles organizam a vida de acordo com os interesses daqueles que pagam, não é? Lembra que a grande preocupação dos sofistas
analisar o discurso, a fala, a retórica. E na aula de hoje nós vamos falar sobre Sócrates. Sócrates, um dos pesos pesados da filosofia, um dos nomes mais citados aí por todos aqueles que gostam desse campo, dessa área do conhecimento. E o Sócrates, ele vai, bater forte, vai bater forte nos sofistas. Por quê? Ele dizia ali que os sofistas eram enganadores, que os sofistas eram mau caráter, exatamente porque desvirtuavam as pessoas. Vamos tentar entender então, vamos por partes, ok? Bom, olha só, eu destaquei aqui para vocês que antes de mais nada, o Sócrates, nós conhecemos o Sócrates pelas vozes de outras pessoas, principalmente do Platão, que foi o seu maior discípulo, mas que foi um dos discípulos de Sócrates. Platão, sim, escreveu muita coisa, e algumas dessas obras, de trechos, de pedaços das obras do Platão, chegaram até os nossos dias. Então, a gente consegue perceber aquilo que o Platão escreveu sobre Sócrates. E o Platão era um grande admirador do Sócrates. Outros autores retratam Sócrates de uma forma um pouco diferente. Mas o que eu posso dizer assim da biografia do Sócrates? Ele basicamente andava pelas ruas de Atenas, conversando com um, conversando com outro, sabe? Aquela filosofia de boteco, assim, daria pra dizer nos dias de hoje. Sócrates, algumas pessoas não gostavam muito exatamente dessa postura. Ele foi casado, a esposa de Sócrates, ela o criticava em alguns momentos. Ela dizia assim: Sócrates, vai trabalhar, vagabundo! Vai fazer alguma coisa para colocar comida dentro de casa. Você fica aí andando pelas ruas da cidade, divagando em pensamentos, falando sobre as coisas e comida. Tem que trazer. Ela em alguns momentos é representada até como uma megera, assim. Mas se você parar para pensar, tem a sua razão. Não é? A preocupação em trazer o sustento para dentro de casa, não é? Bom, mas enfim, esse é um pouquinho da biografia, curiosidade aí sobre a vida do Sócrates. Olha só. O Sócrates, ele vai dar continuidade, então, a exatamente esse momento em que nós temos a mudança da physis para o nomos. Ou seja, a preocupação com o mundo físico, ela vai ficar no segundo plano. A maior preocupação agora é estabelecer as relações dentro da polis. Só que ao contrário dos sofistas, o Sócrates, ele vai defender de maneira clara as questões morais. Ele fala: existe o certo e o errado, sim. Existe uma verdade, sim. E todo ser humano deveria buscar essa verdade. E mais, quando alguém faz alguma coisa de errado, a maldade, na visão do Sócrates, é fruto da ignorância. Quem pratica o mal é porque desconhece o bem, é porque desconhece a verdade. Então, qual é a grande missão do filósofo? É fazer com que as pessoas conheçam a verdade. Entende isso? Essa é a grande missão que ele se coloca. Ele diz assim: olha, eu preciso fazer com que as pessoas saiam da doxa, do campo da simples opinião, do campo do simples eu acho, e caminhem na direção da episteme, que é o conhecimento mais fundamentado, o conhecimento verdadeiro. E é exatamente por isso que ele critica os sofistas. Porque ele diz o seguinte: quando os sofistas, com seu relativismo, estão apontando qualquer caminho, dizendo que qualquer caminho serve, na verdade eles estão prestando um desserviço. Porque eles estão confundindo as pessoas, impedindo as pessoas de atingirem, de alcançarem a verdade que existe e que precisa ser buscada a todo custo. Beleza? Bom, olha só. 2 pontos importantes da filosofia de Sócrates. Primeiro, o autoconhecimento. O autoconhecimento. O Sócrates, você vai perceber que ele tem essa busca assim por se conhecer. Inclusive, ele usa uma frase que estava em um templo, e essa frase acaba sendo atribuída depois até ao próprio Sócrates. Tem gente que diz que foi ele quem falou essa frase. Não foi ele, mas ele se apropriou dela e ela ficou assim. Essa frase está grudada com a figura do Sócrates, que é a frase: conhece-te a ti mesmo. Você quer ser feliz? Você precisa se conhecer. Você precisa saber quais são as coisas que de fato importam para você. Porque se você tentar viver uma vida em comodidade com aquilo que os outros acham que tem que ser, você nunca vai ser plenamente feliz.
E o Sócrates, ele vivia muito alinhado com essa forma de pensar, não é mesmo? Tanto que se você parar para analisar aqui, olha só o que eu falei. A grande missão que ele se colocava era fazer com que as pessoas saíssem da doxa e fossem para a episteme. E ele não cobrava por isso. Então ele andava pela cidade de Atenas, de um lado para o outro, sem se preocupar muito com a questão financeira. Porque a sua maior preocupação era fazer com que as pessoas encontrassem a verdade. Isso o fazia feliz. Percebe? Então é importante que você, pequeno padawan, meu esmorfinho do primeiro ano, que você saiba o que te faz feliz, de fato, e busque caminhar nessa direção. O autoconhecimento é fundamental. Por isso que às vezes tem tanta gente assim que fica, quando o professor pergunta, e aí, o que você vai fazer no vestibular? Não sei. Isso às vezes traz angústia para algumas pessoas, não é? Por quê? Porque você tem que buscar olhar para si, né? Saber o que é mais importante, e aí você tem vários caminhos que você pode escolher, uma atividade que no primeiro momento parece que dá um maior retorno financeiro, ou aquilo que eu gosto de fazer, e agora eu preciso pesar tudo isso. Então o autoconhecimento é importante nesse sentido, de ajudar você a olhar para o que de fato te faz feliz e valorizar isso dentro da sua vida, beleza? Segundo ponto aqui é a maiêutica. Maiêutica. Professor, o que é maiêutica? Galera, destaca isso aí. Isso é extremamente importante dentro da filosofia do Sócrates. Por quê? Na visão do Sócrates, esse é o caminho para você conseguir encontrar, descobrir a verdade, ou para você trilhar o caminho do conhecimento. A maiêutica é fundamental. Professor, que nome estranho, o que isso quer dizer? Bom, maiêutica quer dizer parto. Por quê? O Sócrates, ele é filho nasceu em Atenas, e ele era filho de um artesão e de uma parteira. Uma mulher que ajudava as crianças a nascerem, né? Fazia o parto ali. E a maiêutica é exatamente esse nome. E ele vai dar esse nome para o seu método, porque ele fala o seguinte, eu faço igual a parteira. Só que a parteira faz uma criança nascer, eu não. Eu faço as ideias nascerem. Eu faço com que as ideias venham à tona. Então é uma atividade parecida. Só que ao invés de parir uma criança, eu ajudo a parir uma nova ideia. Bonito isso, né? E como é que ele faz isso? Olha só. Primeiramente, começamos com uma pergunta. Você lembra o início da aula que você viu aquele trechinho, aquele videozinho com uma pergunta? Então você fala assim, olha, eu vou fazer um belo discurso. Ah, você vai fazer um belo discurso? Legal. Então, se você está falando que vai fazer um belo discurso, é porque você sabe o que é o belo? E aí o cara fala, sim, é claro que eu sei o que é o belo, todo mundo sabe o que é beleza. Então me explica. Percebe? A gente nota isso no filme. O cara traz uma primeira resposta pronta e o Sócrates começa a desconstruir aquela resposta. E o camarada fica meio confuso, o camarada fica meio sem saber o que era a beleza. E aí o Sócrates ele tem um ponto importante. Ele diz assim, olha, eu tenho conhecimento da minha ignorância. Então eu estou num ponto melhor do que você. Porque você acha que sabe, mas não sabe de nada. Eu pelo menos eu sei que eu sou ignorante. E dessa maneira eu estou sempre aberto a novos conhecimentos. E daqui vem uma outra frase. Só sei que nada sei. Essa é uma frase importante. Menos para você colocar na prova, tá? No dia da prova você tem que saber alguma coisa. Mas é importante nós mantermos essa postura de estarmos sempre abertos a novos conhecimentos. Bom, mas vamos seguindo no método socrático, né? Primeiro então é a pergunta, a indagação. Essa é a primeira fase. Quando ele pergunta, olha, você sabe o que é tal coisa? Qual que é o segundo ponto? A resposta, a sua resposta. Porque no primeiro momento você acha que sabe, então você traz uma resposta. Terceiro ponto, a ironia. O que ele faz muito bem naquele filmezinho ali do começo, né? A ironia. Ele ironiza a sua resposta, ele desconstrói a sua resposta. E aqui é um ponto primordial. Você só vai atingir a maiêutica, ou seja, um novo conhecimento, se você estiver disposto, aberto a aprender, a reconhecer a sua ignorância. Por quê? Lembra que ignorância aqui no sentido de ignorar, ok? Porque se você se achar bom demais, você vai fazer igual o camarada do vídeo. Você vai virar as costas e vai sair e não vai construir nada de novo. Agora, se você se permitir refletir, poxa vida, é verdade, eu não sei o que é,
você vai buscar agora construir um novo conceito, uma nova forma de explicar aquela palavra. E aí está a maiêutica, o momento em que você vai engrandecer o seu conhecimento. Repara que na visão do Sócrates, o conhecimento ele sempre esteve dentro de você. Na visão do Sócrates, o que ele faz é ajudar você a encontrar este conhecimento que está e que esteve dentro de você o tempo todo. Por isso é importante você se conhecer. Quanto mais você se conhece, mais você cresce aí em sabedoria, beleza? Galera, é o seguinte, final da vida do Sócrates. Como é que terminou a história do Sócrates? Bom, não terminou muito bem. Por quê? Ele andava questionando, fazendo muitas perguntas. Imagina que o camarada que faz muitas perguntas nem sempre é bem visto em todos os cantos. E aí, ele começa a ser acusado de duas coisas. Primeiro, de colocar em dúvida os deuses, porque ele começa a questionar, a perguntar sobre os deuses. Colocar em dúvida os deuses. Segundo, de corromper a juventude com as suas perguntas, com as suas indagações, levantando dúvidas sobre a tradição. E aí, ele vai ser condenado à morte. Mas é interessante você notar que mesmo neste ponto da sua vida, Sócrates ele foi muito alinhado com as suas ideias, foi muito coerente, essa é a palavra. Porque ele poderia ter fugido, mas ele preferiu não fugir. Ele falou assim, olha, a minha missão é essa, eu acredito no que eu estou fazendo, então eu vou até a última instância. E esse quadro aí que você está vendo, olha só, ele ilustra este momento, quando Sócrates então agora vai tomar cicuta, vai tomar o veneno e com o cálice de cicuta ele põe fim à sua própria vida, sendo condenado à morte. Beleza? Galera, então esse foi um pouquinho da história do Sócrates. E só para finalizar, eu queria dizer o seguinte... Não tenha medo de fazer perguntas, não tenha medo de questionar, mesmo de questionar coisas relacionadas à nossa existência, desde que você não tenha preguiça para procurar as respostas. Porque é o seguinte, se você começa a questionar e não tem entusiasmo e disposição para buscar as respostas, então você vai ter um problema. Agora, se você estiver disposto a buscar as respostas, não tenha medo de fazer perguntas, ok? Galerinha, paramos por aqui. Um grande beijo no seu coração e até a nossa próxima aula de filosofia. Tchau!